Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, pastor. Todos estão despertos, acordados? Sim. Bem alimentados? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Importa sermos verdadeiros. Meus irmãos, vamos dar continuação ao nosso estudo bíblico. Como já é do conhecimento de todos, estamos aqui a convite do pastor John e nos fez essa proposta. Eu quero acreditar que teremos mais o mês de outubro, né? O mês de novembro. Estava pensando, pastor John, o mês de novembro eu creio que vai ficar complicado. Estava hoje observando as datas que vai colidir. Então eu acho que teremos que concluir essa reciclagem no mês de outubro, porque novembro, por causa do aniversário da igreja e da escola teológica, então o tempo que seria a quinta e a sexta, para a escola teológica não ficar a menos que faça. Bom, eu acredito que em 2 vezes a gente consegue. Então faríamos isso, né? Nós teríamos então a última parte no mês de outubro e no mês de novembro, né? Estava propondo ao pastor para a escola teológica não ficar para trás, porque senão vai prejudicar muito o andamento. Nós usaremos também a quinta e a sexta, e aí o sábado ficaria livre para as festividades, né? Inclusive o pastor também nos convidou para estarmos com vocês. Mas isso a gente vai, ele no caso vai confirmar com vocês da melhor maneira. Vamos à página de número 4 da apostila. A aula de hoje já está no nosso canal do YouTube. O pastor depois vai transferir para vocês o link via WhatsApp para vocês reverem a aula. São agora 8h30 da noite. Então nós teremos no máximo 1h30, no máximo. Pode ser, pastor, 1h30? Então nós fechamos 10 horas. Isso tem que ver com os irmãos. O que vocês me dizem, irmãos? Fica muito apertado, senão a gente reduz o tempo. 9h30, não, pastor? 1h30. 1 hora vai ser insuficiente, mas aí vocês mandam. A gente corta o assunto pelo caminho. Por mim, tudo Por bem. mim, tudo bem. Agora eu não posso falar por todos. Cada um Tá tudo bem também. Porque 1 hora o irmão vai perceber que a gente vai ter que fazer isso. Cortar, quando o negócio tá. A chaleira tá fervendo. Ok, sobrinho. Irmã André, Tá bem. está todo mundo de acordo? Todos de acordo? Não passamos de 1h30. Se eu conseguir reduzir a 1h20, ok. Mas trabalhamos então com 1h20, 1h30. Não passa disso. Porque agora vocês vão entender por que nós vamos realmente gastar um considerável tempo para desenvolver essa parte. Página 4. Ministérios e chamadas são diferentes e as esferas de atuação são também diferentes. Deus não trabalha com pessoas da mesma forma. A prova está aqui. Somos várias pessoas, diferentes famílias, diferentes formações, né? Eu não coloquei, mas é interessante falar sobre a questão da formação, né? Essa formação ela altera muito, ela influi muito na vida do obreiro. Existem 3 tipos de formações, existem 3 tipos de formações que atingem a nós, seres humanos. A formação familiar, a formação escolar e a formação ambiental. Então, nós somos produto de 3 formações. Essa formação ela pode tomar toda uma vida, ela pode tomar toda. Ela pode tomar toda uma vida ou parte de uma vida. O tempo é um tanto relativo, mas ninguém foge de todos esses 3 tipos de formação. Todos nós um dia fomos formados em casa, através de papai e mamãe.
queiram eles ter nos dado uma boa, uma má formação, mas eles se esforçaram e assim o fizeram. Um dia tivemos ou não oportunidades de estudar. Isso, claro, não deve nos fazer diminuídos porque alguém fez só o primeiro grau completo ou a primária completa e o outro fez o nível universitário. Isso de forma nenhuma deve nos fazer sentir diminuídos, porém altera, afeta, mexe um pouco com o todo, o conjunto da formação. E a formação ambiental. Essa formação ambiental ela vai variar dentro dos períodos da nossa vida humana. Por exemplo, a personalidade do ser humano, segundo a psicologia, ela se torna, vamos dizer assim, concretizada entre os 8 e 10 anos de idade. É como fôssemos um bonequinho de gesso. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de manipular gesso. No meu tempo de primária, estou falando dos meus 8, 9, 10 anos de idade, no Rio de Janeiro, nas escolas públicas, se davam tarefas de artes manuais. Uma coisa que eu amava, que eu gostava demais, era pegar os bonequinhos de gesso, que estavam geralmente moles, frescos, né? E aí a professora olhava, vocês têm 20 minutos para dar a forma necessária, porque depois de 20 minutos endurece. E era bem interessante, né? A garotada batia rápido no tempo, né? Uns faziam um bonequinho bem trabalhado, outros um boneco bem deformado, enfim. Comparado a isto, nós somos muito parecidos, não é? 8 anos de idade, como muito 10 anos de idade. A nossa identidade, a nossa personalidade humana, ela está fechada, ou seja, ao longo deste período da nossa vida, tudo que foi semeado de bom ou de ruim vai refletir em toda a nossa vida adulta. Nesta formação ambiental também está na questão das amizades, das influências que geralmente temos, né? Tanto na escola como no meio da família e até mesmo na igreja. Então, a igreja, que eu não coloquei aqui, ela está dentro da formação ambiental, que é muito ampla, né? A ambiental, ela abrange um espectro muito extenso da vida do ser humano, de acordo com a realidade que cada um, assim, viveu. Por que eu estou colocando isso? Porque nós, obreiros, somos resultados, primeiro, de uma formação. Aí depois temos que identificar o lado espiritual. Todo obreiro tem um momento da sua chamada. Todo obreiro tem uma carga de talentos, alguns deles ocultos e quietos, adormecidos. Mas poucos sabem a hora e o momento exato que devem entrar em funções. E isso aqui está ligado com o quê? Com preparação. Ou seja, nós somos um conjunto para servir a Deus de 4 lados. Temos que ter chamada, sem dúvida. Temos algum tipo de talento guardado, adormecido dentro de nós? Não temos gota de dúvida. É necessário, portanto, a preparação para despertamento desses talentos e aí identificarmos da parte de Deus o tempo correto para entrarmos em funções. Esse é o problema desses 3 tipos de obreiros. Na verdade, o problema está em 2, não no terceiro, né? Obreiros imaturos, obreiros que ainda não foram devidamente preparados, obreiros que tem chamada, sem dúvida. Obreiros que têm talentos, sem dúvida, mas ainda são imaturos, não estão trabalhados, não estão amadurecidos a ponto que possam entrar em funções. Aí vem o problema dos obreiros servindo fora de tempo. Não tem você, vai você mesmo. Esse é o problema da grande maioria das nossas igrejas, sobretudo aqui nos Estados Unidos, na Europa, entende? O pastor olha em 1, 2, 3, 4 que ele tem o quê? Potencial.
Mas o problema não é só ter o potencial da chamada. Tem que ter uma preparação para identificar com o tempo e entrar em funções. E alguns obreiros que estão sendo colocados, ainda com o argumento, não, eu não tenho outro, tenho ele ou ela, ok. Mas a Bíblia mesmo diz que a Escritura mesmo assinala que esses obreiros estão na posição de neófitos. O que é um neófito? Alguém sabe? Novo na fé. Novo na fé. O novo na fé tem vontade até de dar bom dia a cavalo. Ele está cheio de fé. Ele está animado. Não, sério, irmãos, eu já fui novo convertido. Eu nunca me esqueço. O primeiro amor que está queimando, está cantando pneu. Exatamente. Tudo é novidade. Não. Chega na rua, dá patrocínio até para gato, rato, pato, cavalo, entende? Quer ganhar para Jesus a qualquer custo. Mas não é assim, gente. Tem o tempo do amadurecimento. Não se pode mesmo. Talvez alguns dos irmãos não concordem comigo, mas aqui a questão não é concordar comigo, é concordar com o que está aqui. Nós vamos folhear bem a Bíblia para entendermos isso. A questão não é concordar, não. Esse é um ponto de vista do pastor Luiz Prestes. Não, eu não estou aqui para trazer pontos de vistas. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu não sou homem, não sou obreiro de expor o que eu penso. Eu sou homem para expor o que a Bíblia diz e ensina. Ah, mas o senhor não tem opinião própria? Tenho, mas eu aprendi a guardá-la e extravasá-la, expor a minha opinião no momento certo, no ambiente certo e na hora certa. Que quando você dá uma opinião fora de lugar, caramba, e fora de hora, é um prejuízo tremendo. Eu já fui jovem, já fui, vamos dizer assim, inexperiente na vida espiritual e ministerial, e como você ganha muita pancada na vida, você aprende às vezes a golpe, a força, a ser uma pessoa bem comedida e mais ainda envolvido há 51 anos com a educação cristã, pela grande misericórdia de Deus, moldou em mim uma personalidade, né, de educador, né, e todo educador necessariamente ele tem que ser sistemático, muito sistemático e muito cauteloso no que fala, no que ensina, no que coloca. Então, para eu estar hoje aqui com os irmãos, ainda que o pastor houvesse me feito o convite, eu já estou há meses trabalhando com essa temática, porque é a temática que amanhã nós vamos trabalhar na nossa escola teológica, embora um pouquinho mais recheada, com um toque mais acadêmico, né? Um pouco diferenciado com o que estamos aqui falando, que é um toque mais prático. Mas vamos lá. Elias operou como profeta e não apóstolo, enquanto que Eliseu operou como profeta e apóstolo. Interessante isso aqui, não é? Cada ministério chamado está ligado a um tipo de unção e graça. Muita gente pergunta por que Elias fugiu diante de Jezabel, não é Jezabel. Os irmãos vão me perdoar os erros tipográficos, que eu digitei essa apostila de madrugada. Ok. Por que então Elias fugiu diante de Jezabel? Ok. Esta mulher representava uma autoridade satânica. Em outras palavras, operava na dimensão de autoridade, não de Acabe como rei, dentro da autoridade do rei. Ela era uma agente satânica para destruir profetas. Samuel era um tipo de apóstolo. Havia uma unção e uma graça sobre ele por 40 anos. Os inimigos não invadiram enquanto ele julgava o povo de Deus. Ele era profeta e juiz. De todos os personagens do Antigo Testamento, Samuel é atípico, ou seja, foi o único profeta e juiz ao mesmo tempo, né? Houve um período que Israel passou chamado o período dos juízes, né? Se você já leu o livro de Josué, depois do livro de Josué tem o livro de Juízes, né? Que é o total oposto, né? Josué é o livro dos triunfos, das conquistas, das vitórias, dos grandes êxitos da nação de Israel. O livro de Juízes é o total oposto, é o livro das derrotas, é o livro do caos, é o livro do afastamento da presença de Deus, é o livro da dúvida, é o livro da confusão. Olha, completamente
completo oposto do livro de Josué. 13 juízes Deus levantou, 13 inimigos para tratar a Israel. E o último juiz fora Samuel e trouxe uma característica muito chamativa de profeta e juiz ao mesmo tempo. A unção profética sobre Elias age na autoridade de palavras, não da autoridade governamental, mas a unção apostólica sim, ela carrega a autoridade governamental. Por isso que Eliseu ungiu a Jeú, olha só, o comandante. Este é que destruiu a Jezabel para dizer que a autoridade desta mulher foi quebrada por uma unção que estava por cima daquilo que ela tinha. Muitos questionam por que Jezabel não foi destruída diretamente pelo profeta Elias. Alguém já fez essa pergunta alguma vez? Porque Deus respeita a autoridade no mundo espiritual. Ele mesmo criou esta linha de autoridade. Olha que coisa interessante. Isso chama-se organização. Nosso Deus é um Deus tremendissimamente organizado, não apenas na criação dos céus, da terra, dos elementos materiais, mas no mundo espiritual a organização é assustadora. Vamos estudar no Médium Teologia, para quem chegar lá, se Deus assim nos permitir, vamos estudar uma matéria, ou se estuda uma matéria chamada Angelologia e Demonologia. Pensa em duas classes de seres altamente organizados, que não tem nada parecido comigo ou com você. Anjos e demônios são seres de uma organização extrema. É tamanha essa organização que eles obedecem sistematicamente tudo que Deus estabeleceu no mundo espiritual, né? Quer uma prova bíblica? Quando Moisés morreu, diz a Escritura lá no livro de Judas, se não me vale a memória, no versículo 14, que Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés, supostamente para realizar um ato de exorcismo, ou seja, incorporar nele, ressuscitá-lo, supostamente, com o objetivo de destruir a nação de Israel. Essa é uma suposição, não é uma afirmação, porque não está escrito isso com todas as letras. E quem aparece no cenário contendendo com o corpo de Moisés? O arcanjo Miguel. No detalhe, Satanás, segundo Ezequiel capítulo 28, versículo 14, é chamado de querubim ungido. Então ele perdeu a sua posição de querubim no momento que ele se rebela contra Deus. Então o querubim ele está quase na mesma hierarquia de um arcanjo. Olha que interessante, né? A palavra arcanjo vem de anjo superior, ou general dos anjos. Então o arcanjo Miguel poderia valer-se da sua autoridade espiritual, chegando para Satanás: você é um querubim, eu sou um arcanjo, quem é maior aqui nessa jogada? Mas diz a Escritura que Miguel não se valeu da sua autoridade, ele simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Que lindo, gente! Há respeito entre anjos e demônios, e algo que precisamos aprender, que também deve existir um respeito entre as hierarquias que Deus estabelece na terra, já está aqui dentro deste livro, né? Como cada hierarquia deve funcionar, porque isso é uma ordem que deve ser obedecida e seguida no mundo espiritual. Então, esta é a razão porque o profeta Elias não poderia destruir diretamente a Jezabel, porque Jezabel era uma autoridade governamental, Elias era uma autoridade espiritual. Olha que interessante, Deus não mistura as coisas, ainda que o mundo espiritual afeta o mundo físico. Então Deus, conhecendo os princípios que ele criou, ele simplesmente disse a Elias: pega Jeú, unge-o, vai ser Jeú que vai executar a minha justiça sobre a rainha Jezabel. Olha só, e Jeú se tornou rei, não é? Rei, e foi em cima de Jezabel e deu em cima e venceu, porque as coisas funcionam quando se cumpre o propósito de Deus dentro da sua linha de organização. Quantos estão me entendendo, irmãos? Amém. Um exemplo, é só um exemplo.
Se o irmão Antônio é um marechal de guerra e eu sou um sargento, eu não vou chegar para o irmão Antônio dando ordens, porque ele é o marechal de guerra. Eu sou apenas um sargento. Eu simplesmente vou fazer assim, ó. Marechal Antônio, posso dar uma sugestão? Com todo o respeito, com toda a continência, ok? No mundo espiritual é a mesmíssima coisa. Os anjos, quando vão confrontar os demônios, eles confrontam demônios da sua mesma linha de hierarquia. E aqueles que estão acima, isso a gente vai estudar mais à frente, né? Os irmãos da escola teológica, isso aqui é lindo. E tudo isso está escrito na Bíblia, em riqueza de detalhes. Paulo explica isso na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, na primeira carta aos Tessalonicenses. Isso é maravilhoso. O problema é que nós não aprendemos esses princípios dentro da vida espiritual e na vida dos obreiros. Esferas são diferentes e é preciso saber por que Uzá morreu ao tocar a arca, porque Saul foi rejeitado ao fazer sacrifício em lugar de Samuel, porque João Batista foi cortado a cabeça. Ensinos como estes trarão um entendimento claro sobre onde as pessoas foram chamadas e como devem fazer as coisas. Muita gente está a sofrer porque entraram em esfera errada. Eu já ouvi pastor dizer, mas Deus errou por ter matado a Uzá. Por quê? Porque Uzá teve a melhor das intenções. Mas como assim? Uzá viu que a arca estava tremendo em cima de um carro de bois e diz a Escritura que a roda passou de um determinado lugar, fazendo com que a arca, aliás, o carro de bois se inclinasse e, consequentemente, pudesse levar a arca a sair fora. Aí lá vem o bem intencionado do Uzá. Estou aqui segurando. Bum! Morreu, fulminado. Mas peraí, mas o cara teve a melhor das intenções? Irmãos, no reino de Deus, não basta ter a melhor das intenções. A coisa não é fazer a coisa certa. A coisa é fazer a coisa certa da maneira correta, orientada por Deus. Nós não estamos aqui servindo a Deus dentro daquilo que a gente deu na cabeça. Deu na cabeça, vamos fazer. Não. Tem regras. Esse livro aqui é um manual de regras bem detalhados. Se alguém disse que servir a Deus é fácil, está mentindo. É complicado. É difícil, implica em compromisso, responsabilidade, muita seriedade, mas eu te garanto, é gratificante, é maravilhoso, altera vidas, transforma vidas, muda ambientes e nos dá vida, mas Deus exige muito compromisso. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então o problema de Uzá foi ter tocado a arca. E Uzá já sabia. Irmãos, isso aqui é o mais incrível. Uzá já sabia que ninguém podia tocar a arca. Quem tocasse morreria. Mas como é que se carregaria a arca? Lá no livro do Êxodo, capítulo 27, você vai estudar e vai descobrir como é que a arca deveria ser levada nos ombros pelos levitas e com vara-paus. Olha que interessante. A arca aponta para quem? Jesus Cristo. Ombros fala de responsabilidade. Jesus nos dá responsabilidade para levar nos nossos ombros o Evangelho, o nosso compromisso em servi-lo, o nosso compromisso em sermos obreiros preparados, obreiros que tenhamos chamada, obreiros que identifiquemos os nossos talentos e, na hora certa, obreiros que vão entrar em funções. Tudo no Antigo Testamento, todas as simbologias do Antigo Testamento tem uma lição riquíssima apontando para quem? Para Jesus, para nós, a igreja, não é? E para o reino de Deus. O problema é que a gente não estuda a fundo este livro para extrair as riquezas deste mapa. Esse é o GPS, é o guiado pelo santo. Quem erra é por falta de conhecer esse GPS, mas que Deus nos desperte. Desperte a believe, diz o chat. Já estou vendo uma igreja muito despertada por vosso pastor, porque
porque a igreja é o reflexo, é o rostinho dos seus líderes. Líderes despertados, líderes comprometidos, obreiros comprometidos e igreja comprometida. Líderes santificados, amantes da palavra, vão gerar obreiros santificados e amantes da palavra e vai gerar esse mesmo amor à igreja a ter pela palavra. Mas hoje nós estamos vivendo um ambiente complicado, onde os líderes não estão nem aí em investir tempo, não é? Com a palavra, com o investimento da palavra junto aos seus obreiros. E aí é normal, seus obreiros serão desleixados, descompromissados, leva a coisa assim no mais, e a igreja vai dentro do mesmo ritmo. Mas para a glória do Senhor, esta igreja que Deus tem confiado aos seus servos vai e está fazendo a diferença. Para que Cristo seja reconhecido, aquela igreja é diferente. Por quê? Porque ela está bombando com 1000 membros? Não. Ela está bombando porque está vivendo a vida abundante que Jesus trouxe neste livro para nós, obreiros, sermos exemplo e referencial. Propósito de autoridade. Se Deus deu autoridade ao pastor John Monteiro dos Santos e deu a você como obreiro, olha só o porquê desse propósito. Para orientar, designar, viver obediência, entender o reconhecimento, entender o princípio da honra, da disciplina, da conduta, que vai desembocar onde? Desaguar onde? Na bênção. Toda bênção, meus irmãos, tem preço. E o preço começa pela orientação. Depois passa para a designação. Aí entra a prova da obediência, o reconhecimento, a honra, a disciplina, a conduta e o resultado final, bênção. Esse é o propósito da autoridade. Nenhuma autoridade funciona sem o funcionamento ou sem o movimento destes propósitos. O obreiro é um auxiliar do pastor. Onde o pastor não chega, o obreiro deve chegar. Deve fazer cobertura de cuidados pastorais e assistência aos santos e edificação dos santos. Ei, obreiro, tem obreiro aqui nessa casa hoje? Amém. Amém. Alguns não levantaram o braço, estão com dúvida ainda. Ih, pastor, se está com dúvida, só tem que chegar lá, depois no cantinho e dar uma sacudida, uma chacoalhada. Você está com dúvida, obreiro? Tem obreiro aqui nessa casa? Meu Deus. Teu braço vai olhar bem. Mas se está na dúvida, aí depois vai ele pegar no cantinho, ele vai sacudir. Vai dizer, acorda, Toninho. Você foi chamado para ser obreiro valente. E graças a Deus. Tem provado isto. Vamos lá. Então, são as 3 coisas que o obreiro... Assistência aos santos são as pessoas que estão se santificando na obra. Exato. E as pessoas que estão entrando, né, na igreja como novos convertidos, que precisam da assistência, né? Claro, aí o pastor vai capacitar o obreiro para dar o acompanhamento, porque hoje é muito fácil. 10 se converteram a Jesus, ok, e um ano depois, dos 10, quantos se mantiveram nos caminhos do Senhor? É muito bonito encher a boca, 50 hoje se entregaram a Jesus, e aí? E depois de um ano, os 50 estão na presença de Deus? Não, porque se esqueceu do discipulado, do acompanhamento. Dá trabalho, muito trabalho, esquenta a cabeça demais. Por isso que o pastor tem os obreiros. O pastor vai preparar os obreiros, delegar a um, a outro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai acompanhar a A, B e a C, para dar o quê? Alimento. E isso dá trabalho. O irmão sabe disso melhor do que isso. Dá um trabalho tremendo. Isso chama-se doar-se, entregar-se. E requer tempo, né, pastor? E é um grande desafio chamado América. A América, eu costumo dizer, eu estou aqui há 25 anos com a minha família. É o lugar mais difícil para se servir a Deus. Já morei em 6 países. O mais difícil para servir a Deus é aqui. Já morei na Inglaterra, já morei na Itália, já morei na Alemanha, já morei no Uruguai, na Argentina, no Chile.
Meu amigo, que lugar difícil, chama-se Estados Unidos da América, para servir a Deus. É um desafio. Então, por isso que uma vez um amigo meu, um pastor de renome, ele veio para cá e disse que a América é lugar de matar profeta. E pastores. Que é. Muitos É lugar de pastores não matar. se importam em ensinar e muito menos vai os diáconos ensinar, né? Porque o Os obreiros ensinar. dólar, na maioria das vezes, isso já falamos, é atrativo. A vida material chama atenção. Opa! O que eu não tive no Brasil ou no meu país, eu vou ter aqui. Mas peraí, você tem que ser um obreiro equilibrado. Equilibrar o quê? A sua prioridade espiritual e a sua prioridade material. Você vai deixar de trabalhar, de cuidar da sua família, de sustentar a sua família? Não. Mas se você é homem de fé, homem de Deus, você vai ter equilíbrio entre o servir a Deus, não é? E o cuidar da sua família. É desafiante? Demais. Demais. Eu fico assim, surpreso e digo que isso é nobre, é um ato de fé, de pastores que por A e por B decidiram não depender da igreja. Claro, a partir do momento que a igreja tenha para sustentar o pastor e ele viva para a obra 100%, ok. Mas tem igrejas que eu conheço em toda essa América, que Deus me tem permitido viajar, igrejas que têm condição de dar um excelente salário ao pastor. Mas sabe qual é a decisão que o pastor tomou? Eu prefiro ter o meu trabalho material, ser o dono do meu trabalho, e eu sei como administrar o meu tempo para eu dedicar também de maneira prioritária à obra de Deus. É desafiante demais? Muito desafiante. Quando o pastor é empregado de uma empresa é mais complicado, né? Porque ele está debaixo de autoridade de um patrão. Agora, quando o pastor tem o seu próprio negócio, é outro assunto. Eu conheço 5 aqui na América que têm o seu negócio, têm sido prósperos e a igreja insiste: pastor, larga o seu trabalho e dependa da igreja. De jeito maneira, eu sei separar as coisas. É errado o pastor depender da igreja? Não é errado, mas eu considero notoriamente uma grande fé de um pastor que decide ser o dono do seu negócio, trabalhar materialmente, priorizar também a obra de Deus. É muito desafio. Tudo aqui na América é desafiante. Nota: o obreiro não deve servir só na igreja. Isso chama-se bonequinho de igreja. Tem obreiros que são chamados só estão funcionando dentro das 4 paredes, mas não deve ser assim não, mas fora da igreja. Visitar os doentes, encorajar os que não vêm à igreja, ajudar nos falecimentos, tudo isto com orientação do seu líder, do seu pastor. Um obreiro representa o ministério do seu pastor em todo lugar onde estiver, seja ele diácono, diaconisa, seja ele auxiliar de trabalho, porteiro, presbítero, evangelista, ele é o representante do ministério do seu pastor. 3. Todo obreiro deve agir com a mesma influência que o seu pastor tem. O obreiro deve pegar o DNA, ou seja, o código genético espiritual do pastor. Isto é, quando o obreiro serve no ministério de Deus, a tendência é pegar a mesma influência do seu líder. Agora, coisa difícil, né? Veio um camarada de outra igreja, de outro ministério, já com hábitos daquela igreja. Não, lá a minha igreja no Brasil trabalhava desse jeito, entendeu, pastor? Aí o pastor daqui, ó, a tua igreja no Brasil, mas aqui é outro assunto. Gente, tem gente, com todo respeito, um certo nível de atrevimento. Se quer trabalhar na igreja, ele está querendo impor regras do sistema da igreja da qual ele veio do Brasil. Isso não faz sentido, isso é uma tremenda falta de ética, é uma falta de sensibilidade e de discernimento mínimo. No Rio de Janeiro chama-se falta de simancol. Simanca, homem.
Acorda, ei, se o obreiro está trabalhando ao lado do seu pastor, ele deve seguir a influência e a visão que Deus deu a ele. Não é chegar... Uma coisa é sugerir com educação e dentro do que é cabível. Agora, outra coisa é impor. Minha igreja no Brasil trabalhava assim porque a gente trabalha... Calma, o pastor da igreja não é um ser perfeito, mas é a pessoa a quem Deus tem guiado, orientado para levar a administração da igreja no plano humano e espiritual da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, Jesus mesmo disse, aquele que não ajunta comigo, espalha. Fomos chamados para juntar, não espalhar. Agora, não confunda dar opinião como querendo dizer, meu pastor nunca leva em consideração as minhas opiniões. Não, não se trata disso. Se às vezes o seu pastor, e eu falo com profundo respeito aqui na frente do vosso pastor, não aceita a sua opinião, é que a sua opinião ela não se encaixa dentro de uma coerência prática e de uma coerência bíblica. Alô? Tem que ter as duas coerências funcionando. Você pode dar qualquer sugestão, correto, pastor? Desde que haja coerência prática e coerência bíblica. Se não tem as duas ao mesmo tempo, com todo respeito, a sua opinião vai ficar do lado, de ladinho, até que você amadureça uma visão de coerência no ângulo prático, como também no ângulo bíblico. 4. O obreiro deve entender a visão do seu pastor para pôr em prática. Ih, irmãos, como isso é complicado para alguns obreiros. Quem é você, meu irmão? Eu vim lá da Assembleia de Deus, do tal, do papapá, minha igreja tem 2.500 membros, e papapá, você é o que é? Presbítero, e papapá. Ok. Segundo o apóstolo Paulo, orienta, certos obreiros oriundos de outras igrejas e ministérios, eu vou mostrar a vocês no texto bíblico, devem ser colocados por um período de prova. Pode ser o presbítero com um currículo impecável, como eu trabalhei numa igreja, fui pastor de uma igreja no Brasil, e aí veio um obreiro com a carta de mudança, ok? E um currículo quase do tamanho dessa apostila. Eu falei, interessante. E não bastasse, ele tirou no envelope 40, não estou exagerando, 47 certificados de curso disso, curso daquilo. Dá para impressionar, eu falei. E ele pensando, ó, a cara dele, tô abafando. E eu quietinho olhando para a cara dele, ele não conhece com quem está tratando. Eu sou bicho velho, eu sou macaco de galho velho. Eu não demonstro, mas eu estou lá quietinho. E aí, pastor, eu não sou um cara bom? Assim mesmo. Como o irmão é um cara bom, eu vou usar as suas palavras. Quero dizer, eu sou o cara. Se o irmão está dizendo que é um cara bom, o irmão com suas palavras se denunciou. Oh, quando é que eu começo a trabalhar? Não. O irmão vai ser colocado à prova por 4 meses. Aqui funciona assim. Como é que é? 4 meses. O irmão vai começar no domingo a servir na porta. Mas eu sou presbítero, mas o irmão vai trabalhar como diácono por 4 meses. Como é que é isso? Está errado. Eu tenho que estar no púlpito sentadinho, meu irmão. O irmão aceita as regras da igreja, mas onde está escrito isso na Bíblia? Vou te mostrar aqui agora. Ele olhou assim. Que estranho. Meus pastores nunca me ensinaram isso. Não é para o meu problema. Está aqui. Se está aqui, tem que ser seguido. 4 meses. Aceita a proposta? Vamos ver que Deus me dê graça. Não, eu vou te dar graça. Eu vou estar coladinho com você. Eu vou ser a tua sombra. A tua esquerda e a tua direita. O sol não vai te molestar de dia nem a lua de noite. Pastor, o senhor sabe bem o Salmo 91, né? Eu vou ser o Salmo 91 na tua vida. E eu fui. Acompanhei aquele cabra, com todo respeito. Ele não aguentou o 3º mês. O 3º mês ele sumiu na poeira. 8 meses depois eu vim saber que ele foi admitido em outro ministério e como pastor. Com aquele tanto de currículo. Já faltou humildade, né? Exata. Irmã, eu fiz isso para testar. Para provar se o camarada tinha espírito de servo. Sim. Mas ele não tinha espírito de servo. Não é fiel, muito é que não vai ser. Ele tinha espírito de Senhor. Agora eu pergunto, o que ele
que ia ganhar com aquilo? Mostrar um currículo de 40 páginas e jogar 47 certificados na minha presença. Ele está pensando o quê? Que ele vai impressionar a criança? Eu olhando assim, sabe, o meu co-pastor, ele fazia uma cara, não fala nada. Eu só fazia assim com o dedo para o meu co-pastor, não fala nada. No que ele saiu, pastor, esse homem tem um problema de cabeça. Não, ele tem um problema de orgulho. O orgulho dele está por cima do cabelo dele. Aí, o que você vai fazer? 4 meses. Vou te dizer uma coisa com toda sinceridade, posso estar enganado. Ele vai pular fora pertinho dos 3 meses. E não deu outra. Pertinho dos 3 meses, ele saiu fora, não deu satisfação, sumiu no mapa. Quase um ano depois eu vim saber, ele estava na igreja 3 quadras à frente e já com o pastor separado. Irmãos, a obra de Deus é muito séria. Por mais que o cara tenha referência, currículo, isso e aquilo, se ele não tiver espírito de servo, esquece. Você está tendo problemas. Pode ser o que seja, até recomendado pelo Papa. Ele tem que demonstrar em trabalho, ele tem que demonstrar em atitudes. Amém, irmãos? Amém. Servir a Deus é lindo, mas não é para qualquer um, não. Vamos lá. Número 5. O obreiro deve discernir o que Deus colocou no seu líder ou reconhecer o que Deus colocou no seu líder. Deus trabalha com o coração e com a intenção do coração. O obreiro deve aprender a estar debaixo da vontade do Espírito Santo. O obreiro deve saber distinguir as coisas de Deus. Tem obreiro que é ceguinho nas coisas espirituais. Tudo para ele é humano, tudo para ele tem que ser resolvido na tapa do grito, na discussão. Ei, alô! A obra de Deus trabalha com as 2 esferas, a esfera espiritual e a esfera material. Agora ter maturidade para separar uma da outra. Tem obreiro que vê demônio até no teto. Pastor, ele tem um demônio. Eu tive um obreiro, tem um demônio, está fazendo uma careta feia para o senhor. Sério? Que legal. Ele tem 4 línguas. 4 línguas. É bem devorador, o danado, né? Já tinha um obreiro, pastor, tem 2 olhão, um grande cabeludo olhando para o senhor no chão. Estou falando sério, irmãos. Parece coisa de retardado, de doente mental. O sangue de Jesus tem para irmão, não usa o sangue de Jesus, não. O sangue de Jesus é para limpeza e purificação de pecados. Então vou repreender. Não precisa repreender, não. Está na sua cabeça. Não estou vendo nada. Não, pastor, eu estou vendo. Deus está me dando visão. Irmãos, o que é isso? Qual é o objetivo desse tipo de visões mirabolescas? Impressionar? Com certeza. Que Deus, quando dá uma visão, é para edificar o corpo. E as visões têm que estar de acordo com isso aqui, ó. Não é qualquer visão ou profecia que você... É Deus. Será que é Deus? Não sei se vocês sabem, no Espiritismo tem uma sessão ou um momento que os pais de santo recebem um Espírito que dá a eles o dom de línguas. Nem todo mundo que fala em línguas é de Deus? Claro que não. Aí está o problema. Aqui tem muitos satanistas neste país, na Argentina, no Chile. Eu conheci isso na Argentina, pessoas falando em língua estranha e daqui a pouco minha esposa me está cutucando. Quem é aquela ali? É dirigente do ciclo de oração. Ela é crente? Por quê? O Espírito Santo está me dizendo que ela não. É feiticeira, tá grossa. E está falando língua dos demônios. Eu falei, o quê? Hora que Deus vai te dar o discernimento. Eu fiquei encucado. Eu me coloquei a me consagrar, me santificar, e Deus começou a me mostrar. Eu falei, Maria Luísa, que isso? Deus antecipou comigo o mistério, agora é contigo, para a gente não ficar dissonante. E aí eu comecei a descobrir que Satanás imita os dons espirituais. E pastor, só quero dizer que qualquer pessoa que tem manifestação pode ser uma ação diabólica? Pode ser, eu não estou afirmando. Por isso a necessidade do discernimento. A Bíblia fala de vários dons espirituais. O dom que o povo está mais correndo atrás, sabe qual é? Profecia, cura. Mas o dom que o povo menos está buscando é o dom de discernimento de espíritos. Quando uma igreja tem esse dom, ninguém entra para enganar ninguém. Muito pelo contrário, sai envergonhado se não se arrepende. Alguém está me entendendo, irmãos? Isso deveria ser um trabalho do obreiro, né? Chefona, pastor, dá um banda orando em línguas Igualzinho. Até não manda se cura. Se profetiza. E tudo. ela tá só rindo dos crentes. Porque a maioria não tem discernimento. Esse é o problema. O crente que não tem discernimento é como uma antena reiada. Não capta, não entende que ali é Deus e ali é Satanás. É mais fácil você
você distinguir uma ação humana da divina do que a humana da diabólica. Porque confunde. Chega um ponto que se você não tiver antenado, você vai pensar, é Deus. Mas a ação humana é facilmente detectável. Vamos lá. Exemplo, quando o pastor atrasa, olha só, quando o pastor atrasa, sabe discernir por que a causa do atraso. Não deve murmurar, tem que saber que o Espírito Santo está no controle, porque ele quem lidera. O obreiro deve estar debaixo da autoridade, ou reconhecer o nível da autoridade do seu pastor para ele fluir debaixo da mesma autoridade, lembrando que quem não respeita a autoridade, alô? Não tem autoridade. É simples. Ah, mas pastor, você tem pessoas que não respeitam a autoridade porque são ignorantes no conhecimento bíblico. Então tem algo errado aí, mais complicado. Como um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa, um missionário, um presbítero não entende a autoridade partindo do conhecimento básico deste livro? Eu ouvi da boca de um pastor há 2 meses lá em Orlando que aquilo ali me deixou muito angustiado. Meu filho ficou escandalizado. Ele de púlpito, a igreja de uns 220 membros. Irmãos, estudar a Bíblia a fundo é coisa de problemático mental. Eu preciso só o suficiente e a revelação do Espírito e está acabado. Eu não preciso desse negócio de estudo bíblico, estudo teológico. Isso é perda de tempo, isso é para roubar o teu dinheiro e mexer com a sua mentalidade. Eu quietinho, o que eu estou fazendo aqui? Ele não me conhecia. Aí quando me apresentaram, pastor Luiz Prestes, diretor de uma escola teológica, ele olhou assim para mim de cima a baixo. Ah, o senhor é diretor de escola teológica? Que pena. Como assim? Os meus obreiros vão andar longe da sua escola. Nem quero saber onde ela é. Nem quero que o senhor fale. O senhor não é bem-vindo aqui em nosso meio. Obrigado. Obrigado. Eu fui convidado para assistir um aniversário de um obreiro da igreja, né, que tinha um certo relacionamento com outro obreiro comigo. E aí eu saí de lá frustrado comigo. Pai, que deseducado foi esse pastor. Tranquilo. Você não falou nada. Fiquei quietinho. Quando eu fui apresentado como diretor de uma escola teológica, ele simplesmente me descascou. Ok. Mas existem, irmãos, igrejas que hoje menosprezam o estudo mínimo deste livro. E é uma pena. Muito tem medo dos obreiros aprender, né, pastor? Porque é mais fácil deixar o povo na ignorância para ver o quê? Facilidade na manipulação. Como os fariseus faziam. Exatissimamente. Hoje é muito comum, muito comum. Eu prefiro deixar o povo na ignorância porque isso me facilita o quê? O trabalho da manipulação. Mas vamos lá. Eu quero falar de 5 pontos que não estão aqui na apostila, que eu considerei muito importante sobre o obreiro. Primeiro, o obreiro serve de referencial para os demais membros. Vamos abrir em Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Pastor, isso é tão, meu Deus, tão profundo. Eu falo assim para os meus filhos, ó, se vocês não me obedecerem, não obedecer o pai de vocês, os filhos de vocês também não vão obedecer vocês. É automático, é uma cadeia. É princípio da igreja na família do mesmo jeito, né, pastor? É uma cadeia, é uma cadeia. Para eles, se vocês não obedecerem, os filhos de vocês também não vão obedecer. Carta a Tito, carta de Tito, capítulo 2, por favor, versículos 7 e 8. Quem encontrar pode ler para nós. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Quando eu falei, regala o olho assim. Posso ler, pastor? Por favor. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Obrigado, minha irmã. Olha que interessante. Se você estudar a fundo o pano de fundo histórico que envolveu a carta do apóstolo Paulo a Tito, você vai descobrir que Paulo, no longo do seu ministério, ele teve muitos discípulos, mas ele levantou só 2 pastores. Preste atenção. Paulo, ao longo de sua vida ministerial, 14 anos, ele levantou muitos obreiros, mas só levantou 2 pastores, Timóteo e Tito. Timóteo colocou
Na igreja de Éfeso e Tito em Creta. Só que a igreja em Creta, uma ilha do mar Egeu, já estive lá 2 vezes, é curioso, é a chamada a ilha dos fofoqueiros. Tem um espírito que domina até hoje a ilha de Creta. Tudo se sabe, é uma ilha não muito grande, talvez do tamanho da extensão da cidade de São Francisco ou da Baía de São Francisco. Uma ilha que hoje tem os seus 10 mil habitantes. Naquela época tinha menos de 5 mil. Mas tudo se sabia. A vida de todo mundo estava na boca de todo mundo. Era a igreja dos fofoqueiros. A fofoca corria solto. Era uma coisa totalmente normal. E Paulo estava chateado com isso. E o Espírito Santo diz: prepara Tito. Ele é um menino, mas ele tem responsabilidade, ele tem exemplo. E os obreiros de lá, que são os sem vergonhas fofoqueiros, né? Eram homens de 70, 80, 90 anos, dados à fofoca, dentro do mesmo espírito. Aí Paulo orienta Tito: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, no ensino, mostra incorrupção, gravidade, seriedade, linguagem sã e irrepreensível, ou seja, não seja um fofoqueiro como a maioria deles, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E Tito esteve naquela ilha 11 anos pastoreando e transformou os membros, segundo a história. A Bíblia não entra em detalhes, né? Mas Joséfo e Heródoto, 2 historiadores, escrevem que Tito transformou da água para o vinho a vida espiritual daquela igreja. Por causa de quê? Sua conduta, seu comportamento, o exemplo. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado não para ser perfeito, você foi chamado para ser referencial. Alguém vai olhar para o irmão Antônio dos Santos: eu quero ser igual ao Toninho. Homem sério, homem cheio de amor, homem cheio de compromisso e responsabilidade. Eu quero ser igual ao Genivaldo, sério, firme naquilo que faz, profundo na palavra, profundo no compromisso, profundo na responsabilidade. Eu quero ser igual a irmã Richelle, sempre meiga, tenra, gentil, educada, mas bem consciente dos seus deveres espirituais. Irmãos, que lindo as pessoas olharem para você e tomar como referencial. Alguém tem te tomado como referencial de vida? Ainda não, pastor. Por enquanto. A minha oração é que dentro da sua congregação alguém olhe para você e diga: eu tenho o irmão Antônio, a irmã Marilene, a cada um de vocês como referencial de fé. Porque vocês vão refletir a quem? A Jesus Cristo. Isso vai trazer alegria para o coração dos seus pastores. Os seus pastores vão estar, vamos dizer, sentindo que o peso da grande responsabilidade que eles têm que levar está sendo o quê? Compartilhada com vocês. Houve um momento na vida de Moisés que foi um momento de grande decisão. Foi quando Moisés estava ali naquele campo lutando com os amalequitas. E agora? E agora? Diz a Escritura que Moisés já era de idade e seus braços pesados. Olha que interessante. Para que o povo, para que o exército de Israel se sentisse motivado pelo seu líder, Moisés tinha que estar com os braços erguidos, dizendo o seguinte: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, a vitória é nossa, enquanto Moisés estava com os braços levantados. Mas a Escritura diz que os seus braços eram pesados por causa da sua idade. E quando os braços de Moisés arrearam, o que os exércitos de Israel entenderam? Estamos perdendo, o Senhor nos abandonou, nós estamos aflitos. Aí Deus, que lindo, sempre tem obreiros no espírito de Arão e de Ur. Queria falar um pouquinho sobre eles, mas o tempo não me permite, eu vou falar só em outubro, né? Precisamos de obreiros com o espírito de Arão e de Ur. Obreiros que levantem os braços ao invés de arreá-los. Obreiros que levantem até mesmo, se possível, a carga dos seus líderes, ao invés de dar um tapinha nas costas e dizer: tamo junto. Essa expressão tamo junto é estranha. Às vezes ela é carregada um pouquinho de uma certa hipocrisia. Ao invés de você dizer: tamo junto, pastor John, abraça ele e diz: vou até o fim. Vou até o fim, doa o que doer. Ou está difícil o obreiro chegar. Não estou dizendo que vocês não o façam,
mas que Deus desperte em você o espírito de Arão e para abraçar esse homem, abraçar sua esposa e dizer: estamos aqui para o que der e que vier. Se é para naufragar, vamos naufragar todo mundo junto, abraçadinho. Isso é o espírito que Deus quer ver nos líderes, de pagar o preço do sacrifício. Alô, irmãos? Quantos estão aqui? Amém. Alguém já partiu? Não, né? Alguém está aqui, graças a Deus. Glória a Deus. Vai apertar um pouquinho agora, gente. Vai apertar um pouquinho. O obreiro deve demonstrar entrega e dedicação a Deus. Mas eu já estou dedicadinho a Deus. Será? Vamos em 2 de Coríntios 8:5. 2 de Coríntios 8:5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Se você quer fazer perguntas, quer me interromper, fique à vontade. Dê 2 gritinhos e estou aqui para te atender. 8:5, né? Isso, segunda carta aos Coríntios 8:5. Pode ler? Por favor. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Olha que lindo. Isso chama-se sacrifício. Nenhum obreiro que não sirva a Deus com sacrifício não é obreiro de valor. Pastor, que declaração forte. Ué, não é o que estou dizendo? É a Bíblia que diz. Não é, repita de novo aí, pastor. Nenhum obreiro que não sirva com sacrifício a Deus não é obreiro de valor. Porque o obreiro ele não pode medir consequências do seu sacrifício em servir a Deus. O Pai mediu sacrifícios em enviar Jesus Cristo? Não. Ele pode dizer: meu filho, eu não vou deixar ele descer a terra para se arrebentar, conhecer a humanidade, conhecer o sofrimento humano. Muito pelo contrário. O Pai abriu mão do mais caro que ele tinha, o seu Filho Jesus. E será que nós estamos dispostos a abrir mão do que é caro de nós? Não, Alguém diz: não, eu quero olhar mais por mim. É claro que você tem que defender a sua família, a sua casa. A sua família é a sua principal igreja, é a mais importante. Mas depois da sua casa, depois do seu lar, depois da sua família, entenda isto: a igreja merece o mesmo sacrifício que você dá à sua família, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. Primeiro a família, nunca inverta a ordem. Tem obreiro que já vai de cabeça para baixo. Primeiro coloca a igreja e a família em segundo. Não. Não inverta a ordem. A ordem é Deus, família, igreja, trabalho. Que? Yeah! Deus, repita comigo: Deus, família, igreja, trabalho. Cuidado, se você está trocando a ordem, está fora do manual. O manual é bem claro. Honre primeiramente a Deus, acima de tudo. Depois honre a sua família. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Está honrando bem a sua família? Aí você vai honrar a igreja. Você vai honrar a obra de Deus. Se você é um bom chefe de família, uma boa serva de Deus, uma sacerdotisa, um bom filho, você vai sair um bom obreiro. Por que os maus obreiros? Porque são maus em casa. Não tem jeito, é reflexo. Se você serve mal na igreja, é porque você serve mal em casa. Serve mal a sua esposa, seus filhos, seu esposo. É tudo reflexo. Na igreja você pode colocar 3, 4 auréolas e dizer: aleluia, amém, meu pai. A esposa lá embaixo, hipócrita, sem vergonha, mentiroso, santo do pau louco. Aqui na frente é show para todo mundo, mas lá em casa eu te conheço, cabra. Eu sei quem tu é. Irmãos, é verdade. Quem nos conhece é a nossa família. Você pode pular, rodopiar, falar em mistério, entregar 145 profecias, mas em casa quem te conhece é a tua esposa, é o teu esposo e os teus filhos. Já vi da boca de umas crianças: mãe, na igreja o pai é um santo de 4
4 pares de asa. Em casa é um demônio. Por quê? Em casa xinga, bate na gente de qualquer maneira, mas na igreja, aleluia, glória a Deus, está ali, é um anjo. Vamos morar na igreja, mãe? Vamos morar na igreja, porque a gente vai conhecer, vamos ter o pai como a gente conhece na igreja. Não um demônio. Assim, eu ouvi isso da boca de uma criança de 8 anos. O pastor Clali rasgou meu coração. 8 anos. E esse pastor tem 5 filhos, numa escadinha. E o mais velho de 8 anos. Aí ele chegou para mim, pastor, fala com meu pai. Olha, João Arnaldo, pai, pastor, fala com meu pai para morar aqui na igreja. Mas por que, meu filho? Porque aí eu vou ter meu pai como eu conheço ele aqui na igreja. Que em casa ele é um demônio, assim mesmo. 8 anos. Eu falei, caramba, meu amigo. Depois eu fui conversar com ele. Falei, pastor Pedro e João Antônio, pastor Pedro, você não ama a sua família? Amo de paixão a minha família. Mentira. Mentira. Como é que o senhor pode dizer que eu não amo a minha família? O seu filho, o mais velho, veio reclamar da sua conduta. Me pediu que eu conversasse com o senhor para se mudar para a igreja, para ter o senhor como ele conhece na igreja, não em casa. Porque em casa ele vê o senhor como um demônio. Baixa a cabeça. Não falou nada, deu as costas e nunca mais me dirigiu a palavra. O orgulho. 1 ano e meio depois ele perdeu a família e a igreja. Nossa. Semeou, colheu. Obreiro, saiba semear e semeie bem. Para lá na frente você não colher e prejudicar a obra de Deus. Falo isso com amor, reverência, temor e tremor. Amém, irmãos? Amém. Vamos semear bem e ajudar o servo do Senhor. E vamos colher bem e nos alegrar com o servo do Senhor, porque a colheita vai ser de igual benefício para todos. Até prosperidade, né? Exatamente. Porque tudo está dentro da dedicação. Você entendeu? Lute pela sua família. Na mesma proporção que você depois vai lutar pela sua igreja. A mesma dedicação que você dá à sua casa, dê para a igreja do Senhor. Nem mais, nem menos. Mas começa em casa. Em casa. Primeiro em casa. Porque em casa é o piloto daquilo que você vai levar para a igreja. Eu não posso servir bem a Deus na igreja se eu não sirvo bem na minha casa. Tem muitas casas que os altares estão rachados e tomam a pretensão e a arrogância de quererem levantar o altar na casa de Deus, uma vez que dentro da sua casa os seus altares estão rachados. Que Deus use de misericórdia e ajude a mim e a você a cuidar primeiro do nosso altar de família, para depois para cuidar do altar da casa de Deus. Como ele. Um obreiro indisposto trabalha com má vontade e por isso não produz conforme a vontade de Deus. Escute essa. Um obreiro indisposto, sempre indisposto, que trabalha com má vontade e por isso não produz conforme a vontade de Deus. Primeira carta aos Coríntios, 9, 16, 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16 e 17. Capítulo 9, versículos 16 e 17. E diz assim: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. 17. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Uau! Tem obreiro que diz, eu faço porque é o meu dever. Só por isso? Você não faz porque ama a Deus e a sua obra? Porque muitos querem apresentar uma fachada. Eu sou um pontual obreiro, eu sou um dedicado obreiro. Mentira, irmãos. O obreiro disposto que trabalha com má vontade, ele nunca produz conforme a vontade de Deus. Ele só tem a aparência, a fachada. É muito fácil apresentar fachada. Agora aqui dentro ele conhece quem está servindo ele com boa vontade e quem está servindo somente pelo mero dever. Ei,
Sirvamos a Deus não pelo dever, mas sirvamos a Deus pelo amor, com dedicação, com sacrifício. O obreiro disposto é sempre vagaroso, descuidado, negligente e por isso mesmo corre o risco de ser desqualificado por Deus. Romanos 12:11. Eita! Tem obreiro que diz: daqui ninguém me tira. É ruim. 12:11. E assim, pastor, o obreiro, como é que o senhor diz? A palavra que o senhor usou agora, o obreiro não relaxado, mas o... Negligente. Negligente não, o que não é disponível. Não é isso? Não foi a palavra que o senhor usou? Isto. Que não disposto. Que não é... Que é Indisposto. Indisposto. E pode observar, ele é como uma gangrena no meio daqueles que querem fazer. Contamina. Yeah. É a maçã podre. Yeah. A laranja podre. A erva daninha. É a erva daninha. Yeah. Por quê? Porque todos querem fluir. Mas ele diz, não, mas é demais. Fazer isso é demais. Trabalhar muito é demais. Estar disposto de todo tempo é demais. E aquele espírito... Contamina todo o time. Ligeiro. Começa a murmuração e você pode ver que... Realmente é muito mesmo. Não, pastor, ele tem razão. Pra que tudo isso? Yeah. Aí depois as coisas vai pra frente na vida. Exato. Aí o que o pastor tem que fazer? Já tem que chamar ele e ver se o problema é falta de conhecimento ou se é caráter mesmo. Se é caráter é bem complicado. Tem que separar ele. Tem que separar. Ou separa ou causa prejuízo para o grupo. O grupo. A obra não avança. Exato, fica tudo parado. O reino de Deus fica prejudicado e Deus fica como? Não vai pra frente, pastor. Não vai pra frente. Tipo assim, as coisas sempre vai dando errado, né? Fica naquela mesmice, não vai pra frente. A obra de... Aí, pastor, no caso desse, o que o pastor tem que fazer? É o que ele acabou de falar. É o que ele acabou de falar. Se o problema é caráter, ele tem que ser separado para ser tratado. E agora tem aquela questão: será que ele reconhece que deve ser tratado? Esse é o problema, né? Se ele é humilde, ele vai reconhecer: pastor, eu quero ser tratado. Agora, se ele é arrogante, orgulhoso, aí tem que tirar fora. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Nem põe para disciplina, que é perda de tempo. É como um pastor amigo meu disse o seguinte: rebelde não se trabalha. Só dá paz para ele e deixa ele seguir o caminho. Deixa eu pegar esse gancho rapidamente. Eu tenho 27 minutos. Judas, ele não muda. Eu tenho 27 minutos e eu não quero desperdiçar um minuto. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Romanos 12 horas. 12 horas, a gente vai chegar lá. Mas deixa eu voltar a Mateus 18, que eu quero pegar o gancho do pastor, que hoje sempre esteve, né? E hoje está aqui exalando uma unção especial. 18, capítulo 18, versículo 15. Como tratar pessoas difíceis, sobretudo obreiros na igreja? Esse é o critério bíblico, não é o critério do homem, não é o critério de nenhum teólogo, não é um critério muito menos meu, é um critério que Jesus deixou. Olha só, Mateus 18:15, todos encontraram? Já. Vamos lá. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Desculpa que usa o exemplo do irmão Toinho, que está mais próximo de nós aqui, né? Não vou usar da digníssima esposa, porque não seria justo. Então vamos jogar a batata um pouquinho quente na mão do irmão Toinho. À vontade. Então, digamos que o irmão Toinho errou com o pastor. É só uma hipótese. Que Deus o defenda, o guarde. Amém. Mas se isso acontecer, ele já sabe à luz da Bíblia como trabalhar com o irmão. Mas que isso não acontece de jeito maneira. Mas se acontecer, como somos seres humanos, vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, se o Toinho pecar contra mim, aqui a Bíblia diz: vai, então o pastor vai, repreende entre ele e o irmão. Só. Se o irmão Toinho ouvir o pastor, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E aí? E se não ouvir? Como é que fica? Aí vai a segunda instância. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois.
Aí o pastor John, eu vou pegar o Genivaldo e vou pegar o irmão Renan. Por quê? É que eu quero corrigir o Toninho. Tá mal. Eu não quero perder o Toninho, é alma preciosa. Então, Genivaldo, Renan, me acompanhe. Estou tomando vocês agora como exemplo. Me acompanhe, porque eu sozinho eu não posso nessa jogada, porque... Exato, porque a Bíblia me orienta a fazer isto, para que não haja o disse-me disse e a palavra sua contra dele, porque já tem 2 testemunhas. Muito bem. Pela boca de 2 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Aceitou? Amém. Mas se ainda o Toninho é duro de roer, como osso, não aceitou, olha lá. E se não as escutar, aí o pastor vai proclamar uma reunião administrativa, não uma reunião de culto público. É uma reunião só com os membros. Paulo ensina isso, que tem o culto administrativo, que é só para os membros em comunhão, batizado em água, ok? E os demais que são congregados. Então ele convoca uma reunião administrativa. É o seguinte, irmãos, eu estou seguindo os passos da Bíblia. Irmão Toninho pisou na bola, fez isso, fez aquilo, papapá. Fui a ele pelo primeiro passo, ele não aceitou. Peguei o Genivaldo e o Renan, não aceitou. Agora estou indo para o 3º passo. Estou levando o caso, eu não queria, mas ele me obrigou a fazê-lo. Estou levando à igreja. Igreja, e aí? O que nós fazemos com o irmão Toninho? A igreja, ela, à luz da Bíblia, determina o seu veredicto. Irmão Toninho aceitou? Não. De jeito maneira. Ainda Foi o melhor aí, ó. Trata como pagão. Olha lá. E se não as escutar, e se também, escuta essa. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que é isso? Expulsa. Tira fora. Está gangrenado. Vai contaminar o corpo. Vocês observam que Deus, para disciplinar, Ele dá 4 oportunidades. Deus não queima o cartucho do camarada assim na primeira. Porque Deus é misericordioso, Ele espera que haja arrependimento, Ele é longânimo. Tem igreja que queima o obreiro na primeira, bum, queimou. Tem igreja que disciplina aí a torta e a direita. Mas o Deus é misericordioso e justo. Ele dá 4 oportunidades. Se o camarada não usou a 4ª, é porque realmente é malvado. É coração duro. Aí tem que ser, infelizmente, tirado do corpo para não contaminar, porque está o quê? Gangrenado. Anotou? Jesus disse. Se você não anotou, anote. Isso aqui é importante, é válido para todos nós. Sobretudo para nós pastores. Ah, pastor, não pode ser. Eu já ouvi pastor dizer, eu sou pastor, você não me pode me disciplinar. Ah, não está escrito isso. Isso aqui é para todos. É válido para todos. Sobretudo para nós pastores. Eu já disciplinei 2 pastores na Argentina por conduta indecorosa. E fui criticadíssimo. Ué, então critica aqui, ó. Critica a Bíblia. Mas nunca ninguém fez isso. Ué, porque não leu a Bíblia ou não quis seguir a Bíblia. Porque a Bíblia me dá isto. Me dá esta autoridade. Se não estivesse escrito aqui, meus irmãos, nenhum de nós talvez seríamos loucos tomar esse tipo de iniciativa. Romanos 12:11, por favor, vamos lá. Romanos 12:11. Faça perguntas, por favor. Padrão ou cobrador de impostos? O cobrador de impostos, é a tradução. Romanos 12:11. O obreiro indisposto é sempre vagaroso, descuidado, negligente, e por isso mesmo corre o risco de ser desqualificado por Deus. Quem pode ler para mim? Romanos 12:11. 12:11. Amém. Os irmãos não vão ler? Vai ler, mano? Romanos 12:11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Muito linda essa tradução. Na minha diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você está chegando à conclusão que servir a Deus não é uma tarefa nada fácil, mas ela é gratificante demais quando a gente faz com amor, com compromisso e com responsabilidade. O obreiro deve ter no coração a disposição de gastar-se completamente na obra de Deus. É ruim que eu vou me gastar na obra? Ué, a Bíblia diz diferente. Segunda carta aos Coríntios 12:15. Segunda carta aos Coríntios
12:15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Irmãos, isso aqui agrada demais a Deus. Você se doar, se gastar em favor dos demais, mesmo que os demais não dêem a mínima para você, porque você está fazendo para Ele. Você não está fazendo para você, ó. Well done, bravo, muito bem. Pastor Joe fez bonito. Ei, ele está fazendo bonito para ele. Amém. Não está fazendo bonito para o público ovacioná-lo. Hoje as pessoas querem roubar a glória que não pertence a eles, pertencem a Deus. Hoje as pessoas querem ser mimadas, receberem elogios. Muito bom, irmãos. Jesus não veio para receber elogios, em sendo o Filho de Deus. Ao contrário, a verdade, quando nos confronta, levanta um toque de ameaça. Uau, ele está falando da minha debilidade, da minha fraqueza, do meu problema. Sabe por quê? Porque ele nos ama e quer nos curar. Nos quer fazer mais parecidos com ele. Por isso que muitas das vezes o Papai do Céu fala ali apertadinho com a gente. E nós que não, e alguns de nós, né, que não temos discernimento espiritual, tomamos aquilo como pessoal. Uns 2 meses atrás, eu estava ministrando numa igreja hispana em Utah. O pastor, no que eu terminei a palavra, ele me pegou pelo braço. Você falou da minha vida? Você falou contra mim? Quem é você? Peraí. Tem uma coisa errada. O senhor me conhece? Não. Eu lhe conheço? Não. Para começar, está me dizendo que eu falei dessa... Mas tudo que o senhor falou nessa pregação, falou da minha vida. Tomou para ele. Mas peraí. Eu falei, peraí, pastor. O senhor pastor, sou pastor. Eu queria um pouco mais de respeito. Meu irmão, quem falou não fui eu. Quem falou foi esse livro aqui, ó. Mas você falou detalhes. Irmãos, nunca me passou na minha cabeça isso. E foi uma ministração curiosa, que Deus me deu uma palavra e o Espírito Santo falou uma frase no meu coração. Você vai ser pesadamente confrontado. Eu tomei um susto. Você vai ser o pastor da igreja. Só pode ser o pastor da igreja. Não vai gostar da mensagem. Eu já passei várias experiências, né? Do pastor não gostar da mensagem. No que eu terminou a mensagem, já olhei para trás, né? O pastor estava feliz. Tudo bem, meu irmão? Maravilha. Deus falou muito. Se não é o pastor, quem é? Quando eu pensei comigo, quem é? Estava na minha frente, o camarada pegou pelo meu braço. Nós vamos conversar sério. O seu irmão sabe... Um homem de 1,93 m, uma massa de homem, olhando assim para ele. Você sabe quem eu sou? Não tenho a mínima ideia, nem quero saber. Eu sou servo de Deus, pastor e Tranquilo. Ó, se a palavra de Deus mexeu com o senhor, excelente sinal. Como assim? Excelente sinal. É porque Deus tem um amor tremendo pelo irmão. E olha só, eu não sei nada da sua vida, mas cuida da sua família, tá? Cuida da sua esposa, que está num estado de depressão extremo, tá? Cuida do seu filho de 18 anos. Como é que o irmão sabe? Irmão, você não sabia que ele tinha um filho de 18 anos. Cuida do seu filho de 18 anos que está nas drogas. Eu comecei a falar coisa, o que está acontecendo? Cala, fecha tua boca. Eu fiquei assustado. E o pastor da igreja estava do meu lado, chorando, levantando. Galamado, seu nome, padre. Tu estás falando. Eu não estava entendendo nada. O que está acontecendo? Eu estou falando de coisas que eu nunca tinha ideia que eram verdade. Estava tudo dentro da palavra. Nisso, esse homem que estava quase que me arrebentando, começou a cair de joelhos e chorar, como uma criança. Chorou ali por uns 15 minutos, aí eu e o pastor da igreja nos abraçamos chorando com ele, oramos por ele. Como você sabe da minha vida? Eu não sei de nada, homem. Eu só vim trazer a palavra e começou a sair. Como é que é isso, irmão? Me explica, como é que Deus fala dessa maneira? Pergunta a ele. Eu só estou aqui para ser um instrumento. Ei, meu irmão, você está disposta e disposto para ser um instrumento? Ainda que as pessoas não te compreendam? Ainda que Deus te use para confrontar o pecado de outras pessoas? Vamos lá. Quem quer ser instrumento nas mãos de Deus? Doa o que doer. E pode doer muito. Que coisa linda, irmãos. É deixar Deus nos usar. Sim.
E hoje Deus precisa desses tipos de obreiros. Na hora de trazer o amor, a ternura, o carinho, estamos aqui. Mas na hora de trazer a palavra que confronta para curar, nós também estamos à disposição para Deus nos usar. Tem algumas igrejas, não fala de pecado, não confronta o pecado. É o contrário. Se esse livro não nos confrontar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. 10 minutinhos e a gente já acaba. Ética ministerial. Vamos entrar aqui agora. Agora isso aqui vai ficar mais bonito ainda. E vai apertar um pouquinho mais. É um conjunto de princípios baseados na Bíblia Sagrada de forma mais específica, nos ensinos de Cristo e epístolas pastorais, que fundamenta e orienta a conduta de um pastor ou obreiro na seguinte área: a área espiritual e a vida pessoal. Vamos lá, vida pessoal, a vida espiritual. Ela envolve devoção, consagração, comunhão e sinceridade. A vida pessoal do pastor, aí pode ser também do obreiro em geral, é o cuidado com a saúde física, descanso e alimentação. Pastor, obreiro, precisa de comer bem e descansar bem. Comer bem não é comer uma tigela de churrasco e dizer comi bem. Não, você não comeu bem, você foi glutão. O negócio é comer equilibradamente. Mas tem uns obreiros que eu vou te contar, parece que tem uma solitária de 18 metros. E não dá exemplo para os membros da igreja. Olha lá o comilão, o pastor detonou. Não está cuidando bem, claro, do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Vira uma página. Vamos lá, o cuidado emocional, o cuidado com estresse, ansiedade, cansaço, medo e depressão. Pastor Rick Warren, não sei se já ouviram falar dele, é um pastor americano, escreveu um livro chamado Vida com Propósito. Eu conheço pessoalmente, já estive com ele 4 vezes nos últimos 25 anos. Pastor Rick Warren, eu estive em 2 congressos para pastores em Illinois, Chicago. Ele falou uma coisa, isso em 2016, que muito me chamou a atenção. Atualmente, não existe uma mentalidade ou uma direção de cuidar de pastores. Os pastores estão tão sobrecarregados em cuidar de outras vidas que eles acabam sozinhos, isolados, estressados, marginalizados. E alguns deles chegam ao ponto de entrarem em depressão e a depressão ao suicídio. Irmãos, pastor não é super-homem, não. É uma pessoa tão humana como qualquer um de nós e, pelo contrário, é muito vulnerável a ter mais fraquezas que qualquer um de nós, sobretudo na área emocional. Familiar, o cuidado com a família, esposo e filhos, comunicação, tempo, afeição. Geralmente a igreja, não estou dizendo vocês, isso aqui não acontece com vocês, acontece na China, na Mongólia, na Rússia, mas tem igrejas em certos lugares, o dedinho está apontado para quem? Para a família do pastor. A igreja cobra demais da família do pastor, como querendo dizer, eles têm que ser perfeitos. Não. Eles não são e nunca serão perfeitos. Eles são exemplo, referência, mas têm que ser tratados com carinho, com gentileza, com amor, com compreensão, que eles têm uma família que tem que ser cuidada. A saúde emocional da sua esposa, a saúde emocional dos seus filhos. Tem que haver tempo entre a família, não apenas do que diz respeito ao pastor, mas também aos obreiros. Vida social envolve testemunho, prudência, livre de acusações, que quer dizer irrepreensível. Tem que haver comunicação, decência, respeito pela autoridade constituída. Sua vida congregacional, cuidado com o sexo oposto. A gente vai falar isso amanhã em maiores detalhes na nossa aula, do nosso curso com a apostila mais recheada, mas eu posso adiantar algumas coisas aqui. Tem obreiros, aí não são apenas pastores, que não sabem ter cuidado com o sexo oposto em se tratar de cumprimentar-se. Posso ter o irmão Toninho como meu cobaia? Sim, fica à vontade. Só me permite eu fazer uma cobaia, um experimento de cobaia com esse homem de Deus? À vontade. A partir de agora, irmão Toninho, é a irmã Antônia.
Agora deu Pensa numa mulher linda, exuberante, cheia de curvas. A irmã Antônia. Estonteante. Eita, mais do que estonteante, exuberante e infartante. Aí ela chega na igreja. É uma... Avião, como é que fala? Turbina? Não, é aqui botou Davi em perdição. E não vai ser. Batseba, Davi. A irmã Antônia é um A380. Sabe o que é um A380? É o avião mais cheio de curva que você imagina. Se você nunca entrou, eu já entrei 2 vezes. Então tá aqui na minha frente um A380. Que mulherão. Aí a irmã Antônia é nova na igreja. Aí vai me cumprimentar. Levanta, por favor. Me cumprimenta. Tem obreiros que fazem assim, ó. Irmã Antônia. A paz do Senhor. Oi, pastor. A paz do Senhor. E a irmã com uma curva aqui na frente. A paz do Senhor. Gente, não tem vergonha na fuça, na cara. É a mansa. E faz na frente da esposa. Tá ali, ó. Que descarado. Foi lá abraçar e se esfregou no peito da irmã. Eita, pastor, isso daí foi pra mim também. Irmão, isso é sério. Eu faço isso. Você pode nem ter maldade, mas a atitude... Ó, mas escute, mas a atitude desperta a maldade do outro. O pecado não está na pessoa que está fazendo. Eu abracei a Antônia não porque eu quero a Antônia, mulherão. É porque é o meu jeito de ser. Mas até o nosso jeito nesse aspecto tem que ser vigiado, tem que ser cuidado. Tem certas pessoas que vão interpretar. Exato. E também tem outros que já vai com malícia, não que seja nós. A Bíblia ensina fugir da aparência do mal. Ó, a Bíblia ensina fugir da aparência do mal. Olha lá o pastor John esfregou lá no... Morreu então aqui. Se esfregou na irmã Antônia. Que coisa séria. O homem abraça o homem, a mulher abraça a mulher. Isso. Quando é o oposto, a mulher só tem... Até para dar beijinho. Vamos de novo. Irmã Antônia. Irmã Antônia. Ô, irmã Antônia. Irmã Antônia. Não faz isso. Isso é o tratamento do homem com a sua esposa. Com a mulher, evite dar beijinho. Só se for a sua cunhada. E olhe como eu tenho 4 cunhadas. E elas sabem que eu sou super sistemático. Uma delas, Maria José, posso te abraçar? Com uma certa distância. Você é demais, não seja demais. Eu sou homem. Eu sou ministro do Evangelho. Eu sou obreiro. Mas estamos em família. Pior ainda. Pior ainda. Eu entendo que podemos, como família, termos liberdade, mas nós temos que cuidar a questão da aparência do mal. Entende? Então, se tratando de mulher, não dê 2 beijinhos, porque isso desperta, ou na mulher carente, que ela for, a sensualidade. E outro problema, entre as irmãs também, como hoje tem muito desse espírito de lesbianismo, dependendo de quem seja, até interessante as irmãs cuidam. Não estou querendo despertar suspeitas, por favor, todo cuidado é pouco, mas dependendo da pessoa, até mesmo mulher cumprimentando mulher e homem com homem é estranho. Traz consigo alguns riscos. Eu convivi numa igreja em Boston. Pastor, e no caso aí, como se deve cumprimentar? Pai do Senhor. Agora, se você quer cumprimentar uma irmã e demonstrar um certo afeto, um certo carinho, assim, ó. Assim. Assim, colocando as 2 mãos em cima. É uma forma de demonstração de carinho, de afeto, de respeito. Agora, não se atraque a abraçar. O problema não está na minha pessoa, estão me entendendo? Sim. É quem está enxergando. E já vai colocar maldade. Opa, o que é isso? A Bíblia é clara, temos que fugir da aparência do mal. Isso é um procedimento ético bastante básico, mas é bom que infelizmente pecam talvez por formação, por não ter maldade. Mas, irmãos, nós temos que observar o seguinte: o problema não está exatamente em nós, está em quem está nos cercando. Paulo ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, olha só: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas
as coisas me são lícitas, mas não serei dominado por nenhuma delas. O problema não está eu comer carne. Alô, é pecado comer carne? Não, Paulo mesmo disse. Mas se teu irmão, por causa da sua fé fraca, se escandaliza pelo fato que você come carne, para de comer carne. Se teu irmão, por causa da sua fé fraca, não aguenta você ver uma irmã abraçando você, para de abraçá-la. Cumprimenta, Pai do Senhor. Né? Seja educado. Mas a fé do teu irmão, o problema é a fé do meu irmão. É uma fé fraca, é uma fé fina, é uma fé película de rã. Rasga em qualquer coisa. Tô delicadinho. Sensível isso, irmãos. Nós temos que nos preocupar com a sensibilidade daqueles que nos rodeiam. Como obreiros, temos que ter o quê? Discernimento e sensibilidade. Já vamos terminar. O negócio começou a ficar bonito agora. Ei. Respeito pelos seus companheiros no ministério, seu liderado. O cuidado de não visitar os solteiros ou solteiras, seja homem ou mulher, sem ser acompanhado de uma ou duas pessoas. Outro problema. Ei, vou fazer uma visita. Tá lá a irmãzinha lá em casa. Aí vai lá o irmão com todo carinho, sem nenhuma maldade. Não faça isso. Homem não visita a mulher sozinha em casa. Se tem que visitar, visite com um casal ou duas irmãs, ou duas mulheres e um irmão, ou vice-versa, mas nunca a mesma coisa mulher visitar homem sozinho. Ah, pastor, eu não tenho tanta maldade na minha cabeça. Não se trata da maldade, se trata da aparência do mal e da tentação que pode aflorar no coração da pessoa. Tem pessoas, irmãos, que estão com carência afetiva. Aí vai você, dá carinho, dá demonstração de ternura, de gentileza. Ai, meu Deus, ele está mais carinhoso que meu próprio esposo, que não me dá a mínima, que está me negando fogo um mês seguido. Olha esse irmão lindo, bonito, gostosão. Gente, eu lido com isso, gente. Já fui pastor de igreja 5 vezes. O ser humano é complicado. Vamos ser sinceros? É complicado. Se ilude com a que o outro tá falando. Se a pessoa está vivendo um momento de carência emocional e afetiva, a maldade não está em você. Você está demonstrando que é uma atitude de gentileza e carinho. Mas a outra pessoa vai interpretar de outra maneira. E agora? Como é que você vai mudar o que ela está sentindo? É impossível. E Satanás está ali, ó. Olha lá, tô gostado. É o meu momento de entrar para bum! E arrebenta com tudo. Irmãos, para arrebentar um testemunho, basta uma atitude mal colocada. Basta um olhar mal feito. E uma palavra mal exposta. Então, todo o cuidado é pouco. Isso se chama ética. Como se comportar. Para fechar a letra D. Todo pastor deve evitar aconselhar pessoas do sexo oposto com as portas fechadas, a não ser que faça com 2 ou 3 pessoas. Meu Deus! Tem pastor que adora. Fecha no gabinete, fecha aí, minha irmã, a porta, toca, gira a chave 2 vezes, coloca 2 trancas, senta aqui agora e vamos conversar, olhinho a olhinho. É ruim, hein? Olhinho a olhinho, tá ali o pastor de olho na boutique dela. Gente, isso é sério? E é só o que acontece, pastor fazendo o que não deve. Meu Deus, minha irmã, isso aí. É só o que passa. Vou terminar com um testemunho, não um testemunho, um testemunho. Não vou citar nomes, mas há uns 10 anos atrás, na área de Boston, tinha uma igreja abençoadíssima. Não tem ideia. E essa igreja estava bombando, crescendo, estava no auge. A coisa começou a degringolar como? Deus começou a usar muito o pastor, com dons espirituais, profecia, cura. Foi uma coisa assim extraordinária, como Deus quer. E aí as irmãs problemáticas decidiam se aconselhar com o pastor. A esposa, muito inocente. E aí, mulher, o que tu acha? Tudo bem. Entrava no gabinete, ele pedia, fecha a porta e vamos conversar. Passado um tempo, começou a levantar murmuração na igreja. Um dia a esposa, isso depois ele confessou publicamente, e a esposa também teve que, diante da igreja, abrir a coisa assim, rasgado. Depois de um tempo, se ouviu murmurações que o pastor da igreja estava
assediando as irmãs, se aproveitando dos dons que Deus a ele estava dando. Aí veio à tona, o caso caiu na polícia de Massachusetts. Esse homem foi deportado para o Brasil, para que ele não fosse preso e pegasse aqui 15 anos de cadeia. Mas o que ele foi? O que ele fez? Ele tocava, e fala com muito respeito, irmãos, ele tocava na genitália das irmãzinhas, ungindo com óleo, dizendo que era Deus que estava dando ordens para santificá-las. E as mulheres aceitavam isso com a maior naturalidade. Os irmãos entendem? É porque Deus estava usando o homem com tanta unção que elas entenderam que este ato de ungir a genitália com óleo fazia parte da ação de Deus. Uma total ignorância espiritual e bíblica. A igreja, foi para o buraco. A mulher envergonhada se mudou para a Flórida e o homem foi deportado. Foi uma vergonha. Isso foi entre 2012 e 2013. Uma vergonha na área de Boston. Ou seja, o que a gente aprende daí? A igreja caiu, pastor? Completamente. Não, completamente não existe mais. Acabou, tchau. Acaba um Escândalo, né? Escândalo. Chegaram, não vem mais unção, não vem mais presente, não vem mais... chegaram a ter 650 membros. Uma igreja que estava Deus salvando, libertando, fazendo coisas maravilhosas. Tudo por falta de vigilância. Eu concluo dizendo, meus irmãos, Deus nos chamou não para sermos perfeitos em nada, mas nos chamou para servirmos a Ele com excelência. E excelência envolve compromisso, responsabilidade e lisura. Que Deus nos ajude, a mim, a você, a cada um de nós. A perfeição estamos longe demais, mas excelência nós podemos servir a Deus com excelência. Quantos de vocês querem melhor servir a Deus e com excelência? Alguém aqui? Amém. Vamos colocar de pé? A Edson não vai terminar, não? Não temos como, já fechamos 1h30 no relógio. Tuc! Vamos. Hã? Eu sou judeu, irmão, não sou brasileiro, desculpe, nada contra. Vai ficar para outubro. Para outubro. Aí vocês releem a apostila, isso. Marcar que nós ficamos. Outubro a gente vai, arrepiar o tatu. Não esqueçam, gente, que esse curso é um curso extraordinário e que vai gerar certificados para cada um de nós, tá bom? Que vai deixar a gente cada vez mais nos trilhos do Senhor. Quantos dos irmãos estão percebendo que servir a Deus como obreiros é um tremendo privilégio, porém uma enorme responsabilidade? Quantos estão percebendo? Amém. Que Deus possa despertar em cada um de nós, todos nós, em mim, no pastor, sua esposa, uma maior responsabilidade e maior compromisso. Vamos dar as mãos? Amém. Me permita, pastor, para a gente orar e agradecer a Deus, porque eu sei que a barriguinha de vocês já estão chorando muito. E muito, né? Gente, que maravilha, Senhor. Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua grande bondade e misericórdia. Espírito Santo, que nenhuma das tuas palavras caia por terra, ao contrário, que as tuas palavras que foram ministradas nesta noite, como ontem, caia no coração de cada um dos teus filhos e filhas. Alguns não puderam estar aqui por várias circunstâncias e dificuldades, mas ao assistirem este vídeo possam compreender a magnitude, o calibre, a importância da grande responsabilidade que tu tens nos confiado. Essa responsabilidade não somente, unicamente foi confiada a John Monteiro dos Santos e a Lorena dos Santos, não. Essa responsabilidade foi compartilhada também conosco, a esse grupo da Believe Jesus Church, para levar com excelência uma obra de um Deus excelente. Por isso eu te peço, guarda este grupo de todos os ataques e dardos inflamados do maligno. Guarda este grupo de tentações, que sejam tentados, mas que não cedam
que não cedam à tentação. Guarda este grupo de todos os ataques do maligno, que sejam vitoriosos. Desperta a chama da fome e da sede pela tua palavra. Derrama a tua unção fresca sobre cada um deste grupo e os que também não estiverem aqui conosco. Deus, levanta um grupo para te servir com excelência e amor à tua palavra, tendo-a como a bússola e um mapa que não lhes vai deixar errar o caminho. Espírito Santo, continua sustentando pastor John Monteiro dos Santos, sua esposa Lorena, e esse grupo de obreiros que estão e continuarão e farão ainda maior, uma tremenda diferença aqui na área de São Francisco. Não por uma igreja numerosa, lá no futuro o Senhor vai trazer uma igreja numerosa, mas uma igreja com substância, com essência, com identidade e personalidade que reflita a nosso Senhor Jesus Cristo. A honra, a glória e a majestade damos ao Pai, damos ao Filho e damos ao Espírito Santo, agradecidos e orando no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe. Final das nossas transmissões dessa sexta-feira, 19 de setembro. Próximo mês de outubro, estamos de volta.